Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje trago-vos finalmente aqui algumas perspectivas que eu sinto que são interessantes sobre este próximo eclipse lunar. Portanto, por onde é que nós vamos começar? Em primeiro lugar, tenho-vos de dizer que eu sinto que existe algum tipo de informação, quer dizer, com as pessoas que trabalham com energia, percebe-se sempre para onde é que nós devemos ir, para onde é que nós nos devemos orientar, mas eu sinto que não se está a falar suficientemente sobre o Nodo Lunar Sul, que está neste precisamente em Escorpião, e estará em Escorpião até julho de 2023. E exatamente por essa situação, estar só a olhar para a oposição que a Lua estará a fazer a Urano, e obviamente a oposição entre o Sol e a Lua durante este eclipse lunar, que eu venho aqui dizer algumas coisas de minha justiça, não é verdade? Como se costumava dizer, onde cabe o comer, cabe o saber, e é food for thought, literalmente. Portanto, em primeiro lugar, isto provavelmente trata-se, e se calhar será um dos eclipses mais intensos deste ano, uma vez que acontece em Escorpião, ok? E a Lua está relacionada não só com as emoções, e estou basicamente a fazer este episódio, já é meio-dia ou 1 da tarde, e passei a manhã inteira a falar com mulheres sobre estas mesmas situações que eu vou falar e que vou colocar aqui em cima da mesa. Em primeiro lugar, não se trata de censura de comportamentos, trata-se apenas de trazermos determinadas características e determinadas ações ou factos, como quiserem chamar, para cima da mesa e falarmos um bocadinho sobre eles. Porque isto é um eclipse solar, ou melhor, peço desculpa, é um eclipse lunar, efetivamente, acontece durante uma lua cheia. Nós já sabemos que os eclipses são mudanças abruptas na nossa perspectiva e que trazem normalmente acontecimentos inesperados, ainda para mais porque esta lua vai estar em oposição, esta lua estando em Escorpião, está em oposição a Urano, mas também não fazendo efetivamente uma oposição, não nos podemos esquecer que temos uma data de planetas neste preciso momento que está no signo de Touro, ok? Portanto, é quase como se fosse aqui opor este eixo de vida-morte pelo qual é conhecido o Nodo Lunar Norte em Touro e o Sul em Escorpião, ok? É quase como se houvesse aqui a regeneração. E tendo aqui o Nodo Lunar Norte em Touro, vem sempre aqui com um sacrifício, ou seja, existe um crescimento e poderá haver um potencial um potencial futuro, e é isso que nós temos andado a falar sempre, que tem a ver com os recursos, com as poupanças, com a organização, com de certa forma depurar o hedonismo da qual nós somos todos literalmente apanhados, principalmente por tudo aquilo que nós estamos, incluindo eu que estou a fazer aqui neste preciso momento. E portanto eu gostava de falar deste eclipse de uma forma ainda mais pragmática, que está muito conectada com as nossas relações mais antigas, ok? Não é só o facto de ser necessário flexibilidade em termos emocionais, de ir-nos acontecer qualquer coisa inesperada ou que nós não estamos à espera, não é o facto de nós termos algol também, que neste preciso momento é em Touro, que faz com que esta situação inesperada que possa acontecer durante este eclipse lunar ser algo negativo que nós não estávamos à espera, ou que nos possa trazer potencialmente algo de ser percepcionado como nós como trágico, ok? Não é isso. Para mim, essencialmente, esta energia deste eclipse está muito conectada com as raízes, com a família, e é muito interessante esta manhã. E nos últimos 2, 3 dias só havia posts conectados com mães narcisistas, situações tóxicas com relacionamentos familiares, principalmente conectados com mulheres. Temos aqui ou então com raiz e com a família. E mesmo que vocês sejam homens ou que se identifiquem mais com uma energia masculina, o feminino vai estar aqui em destaque durante. Não existem qualquer tipo de equívocos. É o feminino que vai estar em destaque durante todo, não só esta última semana, mas a próxima semana, ok? E se eu sinto que o eclipse solar estava muito conectado com o ego,
com o Chiron, com chegarmos à frente com uma versão mais genuína de nós mesmos, percebermos que existem certos limites que têm de ser impostos para nós educarmos as pessoas da forma como nós queremos ser tratados. O eclipse lunar é exatamente nós conseguirmos olhar para trás e irmos buscar informação ao nosso nodo lunar sul, que tem a ver com o nosso inconsciente. A lua está relacionada não só com as emoções, mas também com a mãe, com a memória, ok? O corpo, os líquidos, tudo isto que está conectado com a água e com as origens, ok? E portanto, nós sabemos que o escorpião são águas paradas, são águas submersas e normalmente é aquilo que está oculto, é aquilo que foi suprimido e poderá ter sido suprimido por nós e depois vai aparecer de outra forma, ok? Poderá ter sido suprimido pela nossa mãe, pela nossa avó, por tias, irmãs, o que quer que seja, ou até mesmo homens da nossa família que não souberam o que fazer com esta energia feminina, ok? Eu estou a falar disto de homens que, principalmente homens que têm signos de água ou signos de terra, homens que têm a lua em signos de água ou em signos de terra, homens que têm mais energia feminina do que masculina, ou que efetivamente até podem sentir-se mais identificados com a energia masculina, mas que tenham qualquer coisa que não tenha ficado bem resolvido, com uma mãe, com uma namorada, com uma filha, ou situações que estejam em curso com alguma destas situações. Até pode ser um homem que não consegue estar a lidar com a vulnerabilidade do outro homem, ok? As emoções falam sobre tudo isto, portanto é um espectro muito vasto, tem essencialmente a ver com a nossa vulnerabilidade, com genuinidade e com as nossas emoções, ok? Tendo em conta que são situações que foram retidas, que foram suprimidas, e não nos podemos esquecer que Escorpião está ligado aos órgãos reprodutores. Eu vou apanhar, obviamente, tudo o que esteja relacionado com ovários, útero, glândulas sexuais, todo o estilo, portanto, de homens e de mulheres e everyone in between, literalmente. O que acontece aqui é que existe, normalmente, quando não existe algo expresso em alguma parte do nosso corpo, essa parte do nosso corpo vai mostrar onde está o bloqueio, ok? Vai-nos mostrar onde está o bloqueio. E daqui a uns anos eu poderei partilhar aqui se calhar coisas mais interessantes, porque eu sinto que nós estamos sempre num projeto em que vamos observando certas coisas e daqui a uns anos conseguimos contar uma história mais completa sobre aquilo que nós vivemos, porque para mim a astrologia ou o tarot é essencialmente, e que vocês já sabem e ouvem os episódios, é essencialmente aqui uma situação de partilha. Eu não vou exacerbar a minha dor, eu não vou exacerbar, eu não vou exagerar, lá está como dizia o poeta, nada teu exagero ou exclui, não vou exacerbar a minha dor, não vou exacerbar a minha dor para aprovação vossa e também não vou censurar nada que seja meu, de certa forma que eu sinta que poderá servir de aprendizagem para outra pessoa. Portanto, eu sinto que muitas vezes nós temos aqui um exacerbar do drama para venda, mas depois não temos a parte da vergonha que é ocultada para efetivamente para a mesma coisa, para venda efetivamente. Portanto, temos sempre estas dinâmicas, não é? Nas terapias, que é o exacerbar do drama e a partilha, às vezes quase excessiva, o exacerbar na dor, quando isso de facto é um elogio ao próprio ego e não serve de grande coisa, não é? É muito mais difícil nós chegarmos à frente e dizer, epá, eu sinto inveja daquela pessoa. Porquê? Não é? Eu censuro-me porque não gosto de me sentir desta forma relativamente àquela pessoa, ou outra pessoa fez-me sentir daquela forma e eu não consegui expressar-me. Tudo isto tem a ver com esta lua aqui em alinhamento puro ao nodo lunar sul. E não me interessa se existem conjunções, se não existem oposições. A mim interessa-me quando nós temos os elementos que estão a trazer tudo isto ao de cima. E nem era necessário ter Plutão retrógrado, não era necessário ter o nodo lunar sul em Escorpião. Uma lua em Escorpião, e eu tenho lua em Escorpião, ok? Já vem trazer toda esta bola de neve, de emoções e de situações que foram congeladas, ok? But guess what? Isto acaba por descongelar e nós somos confrontados com o cerne da questão, que é o porquê, é o analisar, é o ir ao fundo, é ir à gênese do problema, ok? Pronto. Portanto, eu sinto que vão haver muitas pessoas que vão estar aqui a lidar com situações altamente desconfortáveis e vou dar aqui já um trigger warning, que eu sinto que estas situações desconfortáveis poderão estar muito relacionadas, lá está, com aquilo que eu tinha dito, com tomadas de decisão relativamente a mulheres na vossa família,
situações que têm a ver com a vossa família, com o vosso passado, e que vocês podem sentir que fogo, eu não consigo perdoar esta situação, eu não consigo, mas eu não gosto sequer de me sentir assim. Eu só tenho uma coisa a dizer, é que a culpa ou o ter razão morre sempre solteiro. Só existem perspectivas. Essas pessoas sobre as quais vocês sentem isso têm também uma opinião a dizer sobre vocês. Elas sabem da verdade delas, que é a perspectiva delas, a verdade delas, portanto, a perspectiva delas vocês sabem da vossa, e na realidade não existe razão, ok? Porque aquilo que existem mais são emoções no mundo. Como é que era aquela citação do filme da missão If might is right, there is no place for love in the world. E eu sinto que, e espero que haja mais lugar para amor no mundo, que é algo que acaba por ser irracional, não é? Porque o amor nada de racional tem, não é verdade? Quando as pessoas tentam acomodar isso, nós podemos pensar muito sobre as emoções e sobre o amor, mas depois no final, e nós até podemos orientar, mas no final, e depois de muita análise, aquilo que fica é, é algo que transcende tudo isso, que nada tem a ver nem com análise, nem com disciplina. Nós podemos orientar realmente as nossas emoções. Nós temos, essencialmente, conseguirmos ter alguns momentos de lucidez sobre aquilo que nós sentimos, ok? E a partir daí, eu sinto que a lucidez consegue efetivamente direcionar-nos da melhor forma para onde nós temos de ir, ok? Portanto, emoções, família, casa, heranças, não nos podemos esquecer que a oitava casa está muito conectada com estas coisas todas. Tudo isto poderá estar a drenar-nos energia neste preciso momento, ou porque temos que nos ocupar de um familiar que precisa de nós, ou tratar de heranças, ou existe alguém na nossa família, uma mulher que precisa da nossa ajuda, ou alguém que está efetivamente a passar mal da nossa família que precisa da nossa ajuda. Portanto, é o Sol em oposição com a Lua, é o nosso ego em oposição com tudo aquilo que está conectado com o nosso passado em termos familiares, ok? E é difícil de gerir, é a vida versus a morte. Portanto, é muito necessário que nós sejamos abertos à mudança, flexíveis, porque este Urano traz sempre coisas absolutamente bizarras, não é? E temos Algol em Touro, temos Urano em Touro. Não nos podemos esquecer que temos Marte em Caranguejos, pois é, queridos caranguejos, a situação aqui vocês vão estar mais ressentidos do que o costume com aqui uma data de coisas. E por falar em caranguejos, tenho a dizer que todas as pessoas que estejam neste preciso momento com o Nodo Lunar Sul e que tenham o Nodo Lunar Norte em Touro e Sul em Escorpião, pessoas que tenham o Nodo Lunar Norte na segunda casa e Nodo Lunar Sul na oitava casa, pessoas que tenham o Nodo Lunar Norte em Capricórnio, Sul em Caranguejo, pessoas que tenham o Nodo Lunar Norte em Caranguejo e Sul em Capricórnio. Porquê? Porque isto tem tudo a ver com a casa. E pessoas que têm principalmente o Nodo Lunar Sul em Caranguejo na quarta casa, ou na quarta casa, e se tiverem as duas mais bombástico existe aqui uma situação que tem de ser tomada uma decisão muito específica, já que as outras pessoas têm os outros nodos lunares. Mais interessante será, ou, por exemplo, no lunar norte na primeira casa ou em Carneiro, sul em Balança ou na sétima casa. Existe aqui uma decisão que tem de ser feita de acomodar o passado numa determinada, não vou dizer categoria, mas num determinado espaço emocional. Não é nós fugirmos do nosso passado, não é nós confrontarmos o nosso passado. Eu sinto que existem muitas pessoas, principalmente na minha vida, que gostam muito de fazer isso, de comportarem-se como se as coisas não acontecessem. Eu sempre fui muito pão, queijo, queijo, literalmente. E embora o meu pão, queijo, queijo de há uns anos atrás fosse eu vou-te bater, ou uma coisa assim parecida com isso, eu tenho tentado acomodar este tipo de energia a um trabalho um bocadinho mais comedido, diga-se de passagem, e pensar porque é que eu estou a alargar esta energia toda, porque é que eu estou a disponibilizar esta energia toda para odiar, projetar algo de mal, ok? Tem a ver com nós não falarmos sobre vulnerabilidade, falarmos sobre aquilo que realmente é tabu. Sexo não é tabu, mas inveja é tabu, ok? E eu sinto que nós, inveja, ódio, ressentimento, não tenho que não, nada, não, isso não me assiste. Pá, então não sei o que é que vocês fazem, seres divinos na Terra, não é? Porque eu sinto que quase para ser-se um trabalhador energético temos que nos chegar à frente com um fronte de que viemos com a luz toda concentrada na nossa cara de uma flashada, não é?
Não funciona assim, não é? Aquilo que nós estamos aqui a fazer, o melhor que nós conseguimos fazer é reunir a informação de momento e lá está, e termos aqueles rasgos de lucidez, e são esses rasgos de lucidez também que fazem de nós humanos, ok? Portanto, vou falar aqui, não vou lançar, ou melhor, se calhar até posso lançar aqui umas cartas, mas vou falar essencialmente quais são aqui o impacto que isto tem. Estava aqui a olhar, já estamos aqui nos 15 minutos. Qual é o impacto que isto tem essencialmente na nossa energia? E vou fazer também um lançamento de seguida, vou cortar entretanto isto, mas depois vou fazer aqui um lançamento sobre este eclipse lunar e as temáticas, porque isto tem muito a ver com karma, ok? O facto de nós termos aqui Plutão retrógrado neste preciso momento está muito relacionado com nós percebermos que padrões kármicos é que temos com as outras pessoas. Caramba, outra vez aquela pessoa, outra vez aquela situação. Não pode ser, tipo, isto não faz sentido nenhum. E ainda para mais nós temos que integrar isso outra vez em Plutão em Capricórnio, que está muito conectado com como é que eu vou arranjar uma estrutura em que esta minha vida e aquilo que eu faço se torne sustentável quando de facto não é, ok? E portanto todos nós temos essas áreas e é por isso que efetivamente cabe a vocês olharem para a vossa carta astral, olharem para o vosso signo solar, mas não só o signo solar, ver o vosso ascendente, ver onde é que vocês têm a vossa lua, verem qual é que é a posição da vossa lua e irem escavar o melhor que vocês conseguirem. Se vocês souberem a carta astral da vossa mãe, façam. Se vocês souberem a carta astral da vossa avó, saberem os dados, façam. Se existe uma situação que é com uma amiga ou com um amigo vosso, façam. Mas façam sempre essa pesquisa, não no lugar, eu já estou a ver, já tinha de ser assim. Pois aquela pessoa via-se logo que ela era assim, coitada. Não, não é nesse ponto de vista. É no ponto de vista, ok, vou-me possibilitar sentir tudo isto que vocês estão a sentir e depois no final perceberem, ok, eu estou a perceber porque é que eu estou associada a esta pessoa, eu estou a perceber porque é que eu tive que nascer daquela pessoa, eu estou a perceber porque é que aquela pessoa me ocultou aquilo, eu estou a entender porque é que esta pessoa reprimiu isto e porque é que acima de tudo a minha energia está associada à energia daquela pessoa. É o mais importante, ok? Porque nós estamos aqui efetivamente a analisar isso tudo e estamos a partir de nós mesmos, deste sol, do nosso ego, até às nossas emoções, ok? Portanto, Sol e a Lua são sempre compatíveis, tenho de sempre arranjar aqui um meio termo, mesmo que existam em polos opostos, mas eu sinto que podem sempre partilhar um bocadinho a sua luz e a sua sombra, da mesma forma. Eu antes de mergulhar aqui tenho-vos a dizer que eu vi um filme que ainda não me saiu da cabeça, confesso que demorei 3 dias a vê-lo, chama-se Drive My Car, e se vocês puderem, por favor, vejam. O filme é difícil. Vocês já sabem que os filmes japoneses têm o seu timing, têm os seus silêncios e os silêncios valem mais do que muitas palavras que possam ser ditas e a forma acutilante e a bisturi que eles arranjam para conectar narrativas paralelas, imaginárias, é extraordinário. E então o Drive My Car, que é um filme, eu já não sei se é de 2014, se é de 2015, já não sei de quando é que foi feito o filme, mas eu lembro, não, é mais recente. Eu acho que é mais recente, mas pronto, já não me lembro. O filme gira à volta de duas personagens, eu não vou contar a história, mas é duas personagens que são afetadas de forma diferente por um feminino na sua família. Uma mulher que está a conduzir o carro, que é motorista de um ator que entretanto tem uma data de situações para trás, mas não só pelo feminino nas mulheres, pelo feminino nos homens também. Isto era um homem que era ator, que estava sempre a guiar, que ouvia as próprias cassetes dos textos dentro do seu próprio carro, que tem uma mulher que é argumentista, que imagina as suas histórias durante as relações sexuais que eles têm os dois, e ela faz um blackout completamente enquanto está a ter relações com este ator. Eu já não me lembro do nome do personagem principal, se sincera, porque também tem uns nomes assim um bocado estranhos, e ele tem o dever de lembrar essas histórias. Fazendo aqui um resumo, ele certo dia chega a casa e ela está a traí-lo com um dos atores das séries que ela escrevia, e o ator simplesmente fecha a porta, sai como se não fosse nada e continuam a vida de casados, até que um dia ela diz, olha, hoje podias chegar a casa mais cedo, temos que falar, e ele só chega a casa à noite, muito mais tarde, e encontra morta no chão, ok? Ele depois entretanto continua a vida dele, até que durante uma peça de teatro que ele está a tentar montar, que é baseada numa peça de Chekhov, o Tio Vânia, ele vai se confrontar outra vez com o rapaz, com
com o qual a mulher dele o estava a trair, e porque tem devido a um choque no carro, tem um problema, tem glaucoma. um, ela, eles decidem durante a montagem desse espetáculo que ele tem que ser levado de um lado para o outro no seu próprio carro, mas por alguém, e é aí que entra essa motorista. Existem várias revelações, a mãe dela morreu, mas tratava-a mal. Ele confessa que gostava muito da mulher e amava a mulher profundamente e não queria que nada na relação deles mudasse, e portanto eles eram vítimas silenciosas de duas mulheres que já estavam ausentes naquele filme, e o próprio rapaz que era muito mais jovem do que a mulher dele, e depois havia uma situação que a filha deles, desse ator e da argumentista, também tinha morrido aos 4 anos. Portanto, existe aqui uma data de situações bloqueadas e são altamente lamacentas. O filme todo tem assim um pantone muito baço, e só existe aquele carro que parece que é tipo quase um sinal de vida, é tipo ali um sinal, não sabe, ali um sinal de vida vermelho, porque tudo o resto parece que não existe vida fora disso. É muito turvo, e portanto eu também lembrei-me disso. Fui buscar um texto do Alan, lido pela Filomena Mulder, que também já tinha escrito textos sobre, por exemplo, sobre o eclipse do Antonioni. Tudo isto que tem a ver com estas águas paradas, com estas situações. Portanto, se vocês puderem ver estes filmes, o eclipse do Antonioni de 1962 e este o Drive My Car, é particularmente interessante porque existe, no final, essencialmente sobre duas pessoas que estão sozinhas e que foram de certa forma isoladas pelas suas famílias, e as famílias desapareceram ou viviam com uma pessoa só da sua família e estavam isoladas, e depois essas pessoas desapareceram. Eles só tinham aos dois, eram dois perfeitos estranhos dentro de um carro, a confessar as coisas mais privadas, e é mesmo, foi um exercício. Eu sinto que para os dois personagens é um exercício catártico de reconhecer efetivamente a perda, conseguir, e acho muito interessante. Eu já encontrei é um bocado difícil estar a dizer isto, mas eu contei pelo menos 4 pessoas na minha vida cujas mães morreram muito cedo, e pelo menos 2 deles não estavam bem com a mãe, portanto existe um ressentimento. 2 deles, eu estou a dizer que isto eram 4 homens, portanto são todos 4 homens e continuam vivos. Mas aqui um ressentimento muito grande por não terem sentido, portanto, adicionar dor ao facto, e ressentimento ao facto de não terem sentido tristeza nem dor por não terem chorado, por exemplo, pela morte das suas mães, ou acharem que não havia uma conexão. E portanto, isto são 2 personagens que estão a tentar fazer o luto de alguém muito importante nas suas vidas e que os magoaram profundamente. A mãe desta rapariga batia-lhe e ela deixou-a morrer dentro de casa. E este homem não chegou a casa e, portanto, nunca soube o que é que a mulher lhe ia dizer, porque ele queria continuar naquelas águas turvas e paradas. E, portanto, eu sinto que esta oposição a Urano vai dar aqui uma reviravolta na nossa vida, mesmo que nós não queiramos esta reviravolta na nossa vida, ok? Portanto, temos aqui o Lua em Escorpião a incidir na casa 1. Para vocês escorpiões, já sabem, isto tem muito a ver com a vossa identidade, tem a ver com quem vocês são, provavelmente até as vossas raízes, aquilo que está por trás, aquilo que vocês, se for preciso, até partes de vocês que vocês estão a aprender a integrar, e poderão haver aqui situações inesperadas a surgirem. Portanto, é vocês conseguirem, às vezes, canalizar a vossa energia fixa em algo. Olha, temos aqui Vênus em Escorpião. Canalizar a vossa energia fixa em, por exemplo, temos aqui muita coisa a parar. Muita coisa a pairar para vocês. Eu sinto que vocês estão a lidar com algum desgosto e situações do passado que vocês ainda estão a tentar curar, mas não se dispersem, ok? Não se dispersem em tentações, porque isso não vai apagar aquilo que vocês sentem. Sagitário, 12ª casa. Eu sinto que vocês têm que encaixar aqui uma data de coisas que está a surgir no vosso inconsciente. Se vocês estiverem a ter revelações nos vossos sonhos, é muito normal. Sinto que poderá haver aqui uma situação de ressentimento que vocês têm de resolver, se calhar com alguém da vossa família ou com vocês mesmos. Terá aqui uma carta. Fazer planos. A papisa, e outra vez o 3 de espadas com o diabo. É mesmo aqui uma situação, poderá ter a ver com uma mulher na vossa família, literalmente, e poderá ter a ver, aqui estar conectado com a vossa intuição. E temos aqui a carta da torre. Eu sinto que vocês estão a receber uma data de downloads de coisas
que vocês devem seguir, ok? Capricórnio, 11ª casa. Será que vocês se andam a censurar e a achar que os outros é que devem ditar a forma como vocês levam a vossa vida? Não sabemos, mas temos aqui a 11ª casa, temos a lua, a roda da fortuna e temos a espada, ok? A espada da verdade, o as de espadas com o cavaleiro de espadas. Eu sinto que existe alguma coisa que vocês têm que comunicar aos vossos amigos, às pessoas que estão à vossa volta, porque eu sinto que vocês quase que estão a sentirem-se sufocados neste aspecto, ou sufocados às vezes pelas perspectivas ou expectativas que os vossos amigos têm de vocês, ok? Ou das comunidades nas quais vocês se inserem. Aquário, 10ª casa. Temos aqui o 5 de paus e temos o 10 de pentáculos. Eu sinto que poderá haver aqui uma reviravolta na vossa vida profissional e se calhar tem a ver aqui com uma situação de comparação que vocês exercem ou alguma coisa que é ressentida por parte da vossa família. Ou, lá está, olha, temos aqui o imperador, o 8 de cálices e o 4 de pentáculos. É quase como se vocês estivessem agarrados a um status quo, a uma situação que vocês já conhecem, mas eu sinto que vocês têm que seguir o vosso caminho. Vocês têm que ser os vossos próprios líderes. Temos Plutão em Aquário na primeira casa. Não deixem que o vosso ressentimento, que as vossas falhas, que aquilo que os vossos pais ou os vossos familiares disseram sobre os vossos objetivos vos parem, ok? Agora, peixes, tem que incidir na 9ª casa. Muito interessante, porque eu sinto que para peixes vocês vão estar a mudar literalmente filosofia de vida. Interessante, temos a Imperatriz e temos a Papisa. A 9ª casa fala também de um professor. Temos aqui os enamorados e temos aqui a estrela. Fala também de um professor, fala de uma filosofia de vida. E eu sinto que existe alguma coisa que vocês, tal e qual como Capricórnio, têm de comunicar. Porque eu sinto que vocês, se calhar, levaram a vossa vida de uma determinada forma e agora estão a ver a luz pela primeira vez, ok? Portanto, temos o Cavaleiro de Pentáculos, temos o Papa e temos o 7 de Espadas. É mesmo, eu sinto que vocês estão-se a tentar proteger pessoas que vocês consideram que são mentirosas ou que são manipuladoras, ok? Exatamente. E continuam apagados estas pessoas. E, portanto, não estou a dizer cortar, mas compreender e deixar ir, ok? Alargar o vosso próprio espaço. Agora, Carneiro está a incidir na 8ª casa. E a 8ª casa está relacionado com metamorfose. Tendo em conta que Marte também está aqui incidindo na 4ª casa, eu sinto que vai haver para vocês também alguns stresses, ou pessoas que têm o nodo lunar norte em Carneiro e sul em Balança, algumas situações que poderão estar mesmo conectadas com a vossa família, ok? Eu sinto que existe aqui um desejo de dar e receber, é quase como se vocês tivessem estado à espera até este momento, mas não vai dar. Poderá aqui ser uma situação mesmo estar conectada com duas mulheres, uma poderá ser mãe, não sei qual é o papel da outra, mas ou poderão estar divididos entre duas mulheres ou duas energias femininas diferentes, ok? Agora, Touro, na 7ª casa, está aqui a incidir, esta lua está a incidir aqui na vossa 7ª casa. Está muito conectado com os vossos relacionamentos. Eu sinto que existem parcerias que vocês estão com medo de deixar ir, mas ao mesmo tempo que vocês têm medo que essas parcerias... Eu sinto que existe aqui um acordar para situações como vocês se apagavam às pessoas no passado, ok? Existe um ideal e depois existe a realidade, ok? Eu sinto que existe uma certa pena que as coisas não tenham resultado como vocês queriam, mas é bola para a frente, ok? Até porque esta lua em oposição a Urano faz com que nós queiramos de repente independência de uma pessoa qualquer, portanto é muito possível que haja, é muito necessário que haja flexibilidade para estas energias não serem abruptas, estas transições não serem abruptas. Temos então Gêmeos na 6ª casa, e Gêmeos na 6ª casa, isto poderá ser uma situação de confronto com uma mulher no local de trabalho, poderá ser uma situação, e temos aqui a Lua, que vocês se calhar estão a investir e não estão a investir em vocês da mesma forma, portanto vocês estão numa situação em que estão a tentar encaixar os vossos sentimentos, estão a se calhar, vocês investiram tempo, dinheiro, não sei, num projeto ou em qualquer coisa que ia começar a rolar, mas não rolou. Temos aqui um enforcado. Para vocês todos Gêmeos que sentem que não estão a investir em vocês, é hora de vocês pensarem, não fazerem mudanças abruptas, mas pensarem de que forma é que vocês querem reorientar o vosso, lá está, eu sinto que vocês até estão à espera que surja alguma coisa e estão a tentar equilibrar, entretanto a comprar o vosso tempo, a pensar qual é que é a melhor estratégia para seguirem em frente, ok? Porque isto vai acordar aqui muitas situações e se calhar até ressentimentos conectados com o local de trabalho, e muito cuidado, porque isto poderá se alojar de forma psicossomática no vosso corpo. Agora, Caranguejo, 5ª casa, Marte está em Caranguejo, ok? E eu sinto, lá está, que temos aqui uma data de situações que vocês estão a observar, mas não estão a falar, e então o que está a acontecer é efetivamente isto, é o apego muito grande à casa, a um ideal de família que se calhar não existe,
E portanto eu sinto que vocês têm que abrir a pestana, porque Marte em caranguejos com esta lua e está em cima na vossa quinta casa, que tem a ver com crianças, tem criatividade e sexualidade, sinto que vocês vão ter que se confrontar obrigatoriamente com qualquer coisa que esteja conectado, com crianças, com família, com coisas do vosso passado que se calhar vocês quiseram enterrar como ressentimento relativamente a alguém ou a algo, ok? Agora vamos passar para Leão, na casa 4 está aqui incidir na casa de 4. Eu sinto que existe aqui, tal e qual como caranguejo, uma necessidade muito grande de resolver situações. Olhem, temos aqui a torre, e eu sinto que vocês estão aqui com a vossa intuição muito, muito, muito conectada. Eu sinto que vocês têm a resolver situações com a vossa família no passado, ok? Por baixo da torre temos o 3 de espadas. Existe aqui uma ferida emocional, provavelmente a um relacionamento dos vossos pais ou com a vossa mãe, mas é uma energia de querer colocar coisas em pratos limpos. Poderá ser, sei lá, uma mãe, uma tia, uma filha, o que quer que seja, existe aqui uma necessidade de cortar uma situação que não surge, que é altamente instável, só está a trazer instabilidade emocional, colocar pratos limpos desta situação. Agora, Virgem, está a incidir aqui na terceira casa, e isto tem a ver com a forma como vocês expressam, como vocês falam. Eu sinto que vocês vão estar, tipo, verborreia a expressar as vossas emoções, o que é muito interessante, ok? Aqui incidir na terceira casa. Não vão querer suprimir, olhem aqui dizer, vai ser mesmo, olhem, justiça. É mesmo aqui uma situação kármica que vocês estão a abordar, dependendo obviamente do resto dos vossos posicionamentos, mas temos aqui a Rainha de Espadas com o 7 de Paus e temos aqui o enforcado. Para mim o enforcado é a quantidade de coisas que vocês foram acumulando, honestamente, ao longo dos tempos e que agora vocês estão a tentar encontrar as palavras certas para não acumular mais estas energias, não só em vocês, mas como no vosso próprio corpo, ok? E temos aqui Sunshine and Flowers, mas depois temos aqui o 10 de espadas. É quase como se, ok, vão-me distrair um bocadinho disto, ver como é que isto está, mas vocês têm que se mesmo confrontar com determinadas palavras que vocês querem dizer a determinadas pessoas, ok? Agora, balança. Incide na segunda casa, que tem a ver com investimento, com amor, com parcerias. E eu sinto que lá está, olha, saiu exatamente a mesma carta. Vocês estão a olhar para o vosso futuro e estão a ver, eu não posso continuar com esta energia, isto é um fardo, são situações que são um fardo emocional, insatisfação, e vem uma grande mudança, e a mudança ainda será maior a partir de julho, que é quando os nodos lunares mudarem e vocês ficarem com o nodo lunar sul em balança. Olha, é necessário trabalho mesmo, trabalho e noção de que vocês têm que precisam de liberdade e de espaço para serem quem vocês são, ok? É tudo por agora. Depois, entretanto, não sei se vou fazer isto um 2 em 1, é possível. Eu acho que é melhor fazer isto noutro vídeo, porque senão fica muito pesado. Haverá aqui um lançamento sobre este eclipse lunar, porque cada caso é um caso, ok? E pronto, é tudo por agora. Um grande beijinho para todos vocês. Over and out.